Oi, pessoal. É a melhor sessão que tem. Eu lamento muito não poder estar aí com vocês, e o fato de vocês estarem quase me escutando explica o porquê. Mas eu tenho certeza que todo mundo vai aproveitar bastante. Então perguntam, interajam, enviem suas dúvidas e participem. E aproveitem para fazer até a hora que a doutora Marina falar, porque depois acaba a reunião. E acho que isso hoje vai acontecer novamente. Mas vamos lá, quem vai apresentar o caso clínico é a doutora Daiane, que é nossa residente do setor, que está terminando o R2, vai virar R3 daqui a poucos dias, e o doutor Felipe, que vai se apresentar depois, que está terminando a residência de cardio lá no Hospital Sírio-Libanês. Então, vamos começar, doutora Daiane, por favor. Boa tarde a todos, meu nome é Daiane, sou residente de cardiologia aqui do Instituto e vou estar apresentando para vocês esse caso clínico, motivo da nossa discussão de hoje. O caso clínico de hoje é uma paciente do sexo feminino, de 68 anos, que teve a primeira avaliação aqui no Dante Pazanese, no ambulatório de primeiro atendimento, em outubro de 2023. Ela tem de antecedentes pessoais hipertensão. Ela também teve um passado de cirurgia ginecológica em abril de 2023, com esterectomia e salpingoforectomia bilateral. De antecedentes familiares, ela desconhece, ela não conhece a família biológica, e veio aí medicada, medicações que ela foi atendida externamente, com enalapril, espironolactona e furosemida. Nos antecedentes médicos, a gente tem de história dela que ela foi encaminhada de um serviço de cardiologia secundário de uma AME, com quadro de uma dispneia progressiva e aumento do volume abdominal há cerca de 6 meses. O início dos sintomas coincidiu com o pós-operatório de cirurgia ginecológica dela. Ela fala que depois de umas 2, 3 semanas, começou a ter muito aumento do volume abdominal, com saída de líquido pela ferida operatória e dispneia progressiva. Estava tendo dispneia paroxística noturna, ortopneia na época. Ela teve também episódios de hipotensão há cerca de 2 meses, e ela era antes mais hipertensa, precisou de redução dos antihipertensivos nesse período. Ao exame físico, ela se apresentava hipotensa na consulta, uma sistólica de 80 e uma diastólica de 40, com uma frequência cardíaca de 65, em regular estado geral, emagrecida, com crépitos bibasais na ausculta pulmonar. Na ausculta cardíaca, tinha bolhas rítmicas em 2 tempos, uma turgência de jugular visível, o abdômen globoso, as custas de volumosa ascite tensa, mas indolor à palpação, e uma edema 3 cruzes em membros inferiores. Nesse primeiro atendimento, foi ajustado as medicações dela e foi encaminhado para avaliação no miocárdio. A gente tinha, nessa época da primeira consulta, alguns exames externos. Então, aqui a gente tem a ressonância de abdômen, da época da cirurgia, né, que ela fez, mostrando que ela tinha um mioma intramural bem grande, de 13 centímetros, 13 por 12 centímetros, ocupando praticamente todo o útero, e esta massa comprimia posteriormente as veias ilíacas e também os ureteres, determinando um pouco de dilatação do sistema coletor. Provavelmente esse é o motivo qual optaram pela retirada desse mioma. No anátomo patológico cirúrgico, a gente tem que no útero era um leiomioma intramural, o endométrio era atrófico, mas cervicite crônica, tubas e ovários congestos, as células não tinham atipias e a citologia foi negativa. A gente não tem um relatório muito bem esclarecido de por que ela tirou os ovários e as trompas nessa etapa cirúrgica, mas não veio nada para malignidade nessa avaliação. Tinha uma tomografia de tórax externa de setembro, com derrame pleural bilateral, presença de líquido livre, né, ascite na cavidade, e tinha já um eco externo mostrando uma fração de ejeção preservada, 54%, um átrio esquerdo de 41, septo de 11, parede posterior de 10, com um aumento da espessura relativa sugestivo de remodelamento concêntrico, sem comorbidades valvares importantes. Daiane, vamos parar um pouquinho aqui nesse eco, pedir a opinião do Tito. Era uma paciente hipertensa, Tito, que tinha esse ecocardiograma com septo de 11. Te impressionaria esse eco ou não? Bom, primeiro, boa tarde, sejam todos bem-vindos. Está um pouquinho mais cheio hoje, mas acho que dá para se acostumar. Bom, o eco é de 2023, então, passo a passo. A fração de ejeção de 54 é uma fração preservada, é do limite inferior da normalidade.
mas ainda é uma fração de ejeção preservada, mas sempre abre o olho porque o normal, o mais comum, é a gente encontrar frações ao eco acima de 58, 60. Então, apesar de estar dentro do normal, a gente tem que ver se aconteceu alguma coisa no caminho. Átrio esquerdo de 41 milímetros, a gente sempre cita aqui, mudou um pouco essa classificação. Esse 41 é o diâmetro antero-posterior, hoje em dia a gente usa o volume. Antigamente, um átrio de 41 milímetros de antero-posterior tinha um aumento discreto do átrio esquerdo. Septo e parede posterior para uma mulher, os dois estão aumentados, acima de 9, então 10 e 11, mas é um aumento bem discreto. Tanto que no cálculo da massa não dá um aumento da massa, e a gente tendo uma configuração mais concêntrica, configura como remodelamento concêntrico. Então, poderia ser completamente um eco, simplesmente um eco de um paciente hipertenso há muito tempo, com um controle razoável, né, mas que tenha causado esse remodelamento concêntrico, sem nada de mais, nenhuma outra descrição. Mas a gente não esperaria um quadro de insuficiência cardíaca grave, né? Parece que ela tinha líquido livre, um ascite e tudo mais, com esse eco. Esse eco é praticamente compatível com não cardiopatia grave descompensada no momento, né? Perfeito. Até a disfunção diastólica grau 1, né, quase que exclui completamente qualquer sintoma relacionado a esses achados do eco. Concordo que clinicamente ela não parece ser do mesmo paciente, mas pelo eco não teria nenhum sintoma, não tem nada que explicasse todos esses sintomas. Então, dando continuidade, na primeira avaliação no ambulatório de miocárdio, apenas uma semana depois, no dia 25 de outubro, ela tinha uma queixa de uma piora importante da dispneia, estava numa classe funcional 3, piorou do edema e evoluiu com oligúria. Por esse motivo, foram coletados exames na urgência, lá no ambulatório, que evidenciou uma piora importante da função renal, uma creatinina que antes era de 1, foi para 4,8, e a ureia de 61 para 144. Por isso, ela foi encaminhada para o pronto-socorro para internação. A gente tem os exames laboratoriais iniciais dessa primeira avaliação no pronto-socorro. Ela tinha um HB de 13, plaqueta de 274.000, um leuco normal de 6.000, realmente disfunção renal importante, com ureia de 149 e creatinina de 4,4, um sódio baixo, né, uma hiponatremia 127, um potássio de 5,6, albumina baixa também, uma albumina de 2,6, um perfil de TGO, TGP, bilirrubinas normais, inalterados, com proteína C reativa baixa. No líquido acítico, foi feita uma punção de alívio nessa internação, evidenciou 107 células, das quais 2% polimorfonucleares, 98% mononucleares, proteínas totais de 3,4, uma glicose de 154, LDH de 68, com triglicérides 201, chegou a 340 na internação, e com GASA de 0,9. Vamos discutir esse resultado líquido acítico. Quer comentar, Augusto, este resultado? Não? Pode falar. Você está com o microfone? Quem quer comentar? Doutora Daiane, por favor, comente esse líquido acítico, antes que você prossiga. Então, o que a gente tem aqui é um líquido que não tinha muitas células, para a gente pensar numa peritonite. Tem um triglicérides aumentado, aí evoluindo com uma suspeita, talvez, de uma quiloacite associada. Ela também tinha um líquido um pouco turvo, mais esbranquiçado, e um GASA de 0,9, que é um GASA baixo, né? Sugestivo de exudato. Então, com esses exames que temos até agora, qual diagnóstico vocês acham mais provável? É uma paciente que evoluiu com ascite porque ela tem cirrose hepática, porque ela tem tuberculose peritoneal, também é uma possibilidade, ou ela tem amiloidose e tem, de repente, acometimento cardíaco, ou acometimento cardíaco é só uma cardiopatia hipertensiva devido ao histórico de pressão alta. Quem acha que é a letra A, levante a mão, por favor. Quero ver mãos para cima. Ninguém acha que é uma cirrose hepática. Quem acha que é a letra B, por favor, levante a mão. Então, uma mão levantada para A. Duas aqui valendo, até agora 2 mãos. Alguém mais acha que é a letra A? Quem acha que é a letra B, levante a mão. Ninguém. Amiloidose, quem acha que é a letra C? Uma mão para C. Tem 3, doutora, ali atrás. Mais 3 para C.
E quem acha que é cardiopatia hipertensiva? Letra D. A maioria. Hã? Vocês acabaram de ter uma aula de hipertensão. Quem acha que é a letra D? Olha, a letra D ganhou. Acho que tem um show de mãos aqui para a letra D, hipertensão. Vamos em frente. Perfeito. Agora eu convido a doutora Mariana a comentar o eletrocardiograma dessa Vai, paciente. Mariana, acertar o diagnóstico no começo. Vamos devagarzinho. Opa. Olá, pessoal, boa tarde. Obrigada mais uma vez pelo convite. Bom, a gente está diante, então, de uma mulher de 68 anos que parecia que ele tinha algum quadro cardíaco, tinha uma hipertensão, parecia meio controlada, e, de repente, pós-cirúrgico, de uma retirada de útero, ela evoluiu de uma forma extremamente descompensada, né? Parece que o estranho é que foi algo muito pontual, né? Que ela não tem nenhuma queixa mais evidente e, né, no pós-operatório ela evoluiu aí com uma queixa de anasarca. Em relação ao eletro, a primeira coisa que chama muito a atenção é olhando, sem nem analisar esse paciente. A gente vê que já tem uma baixa voltagem nesse eletro, né? Então, vamos lá, analisando passo a passo. A gente está diante de uma paciente com um ritmo sinusal, onda P positiva em D1, negativa em AVR, positiva em D2, plus minus em V1 e positiva em V6, configurando para a gente aí um ritmo sinusal, tá? A frequência cardíaca está abaixo de 100. Em relação ao intervalo PR, ela tem um intervalo PR aumentado, ela tem um bloqueio atrioventricular de primeiro grau. Essa onda P me parece um pouquinho aumentada, podendo sugerir uma sobrecarga de átrio esquerdo. A gente teria que lá ver em V1, que parece que, apesar de não tão profunda, parece que a parte negativa final de V1 está mais aumentada, que é onde a gente vê e faz o diagnóstico de sobrecarga de átrio esquerdo em V1, tá? Não é com sinal de Morris. E ela tem uma característica de baixa voltagem do QRS no plano frontal, tá? Plano frontal, D1, D2, D3, AVR, L e F. No plano frontal, das precordiais de V1 a V6, ela teria que, o que configura a definição de baixa voltagem no plano frontal? QRS menor do que 5. Então, QR e o S, toda a amplitude do QRS somada vai ser menor que 5. Nas precordiais, a definição seria todas elas menores do que 10. E aí o que chama, que sai dessa definição é só V2. Uma outra possibilidade que a gente tem é o Sokolov-Lyon mesmo, que seria o S do V1 com R do V5 V6, teria que ser menor que 15, que também é. Então, ela tem baixa voltagem difusa desse eletro. E parece, o que nos parece? Nos parece que esse eixo do QRS está um pouco desviado para a esquerda, porque está negativo em D2, negativo em AVF, negativo em D3, só que parece que por uma área eletricamente nativa. Essa paciente não tem R, é basicamente Q em D2, Q em D3 e Q em AVF, sugerindo para a gente uma área eletricamente nativa. E a onda R também não cresce nas derivações precordiais. Então, eu tenho uma ausência de onda R de V1 a V6. Eu tenho muito baixa voltagem, o que sugere para a gente também uma possível área eletricamente nativa para essa paciente, tá? Então, diagnóstico desse eletro é ritmo sinusal, bloqueio atrioventricular do primeiro grau, baixa voltagem do QRS, sugere área eletricamente nativa em parede inferior e também anteroapical. Mariana, o pessoal do auditório aqui achou, a maior proporção de pessoas achou que podia ser uma cardiopatia hipertensiva. Esse eletro seria compatível com esse diagnóstico, Mariana? Pensando em uma cardiopatia hipertensiva, a gente pensaria em altas voltagens do QRS, né? Ao menos que ela estivesse numa fase já terminal de uma insuficiência cardíaca por hipertensão, ela poderia ter. Então, quais são as causas? Desculpe, tem alteração difusa de repolarização que eu também não falei. Quais são as possíveis causas de baixa voltagem que a gente vê no eletrocardiograma do QRS? A gente pode
dividir entre cardíacas e extracardíacas. E extracardíaca, o que poderia ser? Poderia ser obesidade, poderia ser DPOC, um enfisema pulmonar, poderia ser até um pneumotórax, peritônio, pneumotórax, pneumomediastino. Uma possibilidade é um hipotireoidismo. Então, talvez valesse a pena também ter esse TSH dessa paciente. Não sei se a gente tem daí o TSH dessa paciente. É normal. Normal. Então, sai aí do diagnóstico também de hipotireoidismo. Então, pensando nas causas extracardíacas. De fora para dentro, a gente pensa lá no pericárdio. Então, se a gente pode ter um derrame pericárdio, que pode dar baixa voltagem, a gente pode ter pericardite constritiva, que também pode dar baixa voltagem, e a gente pode também ter algo muito mais muito menos frequente, é pneumopericárdio, que também poderia dar baixa voltagem. Aí entram as causas cardíacas de musculatura por si só. A mais frequente sempre, né, pensar em área eletricamente inativa, então, pacientes com insuficiência cardíaca por fibrose, por infarto, eles podem evoluir com baixa voltagem de QRS. Outras coisas que podem dar miocardites, podem levar a baixa voltagens, doenças, displasia ritmogênica, que a gente já comentou bastante, pode dar baixa voltagem, e doenças infiltrativas, então amiloidose, hemocromatose, que isso a gente pode ter também essa baixa voltagem do QRS. Então, a doença hipertensiva por si só, se fosse no começo da doença, eu esperaria alta voltagem de QRS, mas ao menos que tenha levado a uma disfunção tão importante, que não é o que o eco está mostrando, né? Perfeito. Outra coisa que a gente não esperava é um quadro de insuficiência cardíaca tão grave nessa paciente, né? Em tão pouco tempo. Vamos em frente, Daiane? Perfeito. Agora eu convido o Dr. Paul para comentar o raio-x de tórax dessa paciente. Bom, continuando na avaliação inicial do paciente, o raio-x, embora um exame básico, simples, barato, acaba trazendo informações iniciais relevantes, até lembrando que em casos de pericardite constritiva, o cálcio brilha aos nossos olhos em um exame tão simples como o raio-x. Então, já nesse exame logoticário, a gente vê que tem uma redistribuição de fluxo, uma cefalização, sugestivo de uma congestão. O paciente tem sinais de congestão, uma área cardíaca aumentada, né? Vocês veem que a ponta do ventrículo esquerdo até já chama atenção que o lobase inferior esquerda já tem uma imagem de derrame pleural esquerdo, então, claramente um paciente que merece investigação de etiologia, né? Então, área cardíaca aumentada, sinais de congestão, sinais de duplo contorno do átrio esquerdo, vocês veem que até o brônquio-fonte esquerdo tem um desvio sugestivo do sinal da bailarina, que vocês devem ter acostumados a ver, um sinal radiológico muito comum, né? Então, vários sinais de um paciente que tem uma área cardíaca aumentada e sinais de congestão com derrame. Então, resta a gente entender a etiologia do paciente, né? Paulo, dava para falar de um aumento da veia cava superior? A gente aquele contorno ali à direita. Quando a gente analisa o ilho, né, o olho direito, esquerdo, a gente é sempre acostumado a ver as bordas, dependendo de cada estrutura, chama atenção, sim, um discreto aumento do ilho à direita e que justamente corresponde com a porção da cava superior. Então, pode sim chamar atenção uma congestão do lado direito, no caso, que chamaria muito atenção e aqui ter condizendente com o quadro clínico do paciente, né? Então, é isso. Agora eu convido o Dr. Tito Paladino para comentar o ecocardiograma dessa paciente. Não é esse, não. Não é esse, não. Enquanto se acerta essa questão técnica, vamos em frente, Daiane. Por favor. Pula esses slides dele. O que estão mexendo?
E Dá quando tempo se acerta essa questão, vamos em frente, como é que a gente poderia pensar agora desta paciente? Augusto, agora você quer fazer um comentário geral do caso? Eu queria fazer um comentário aqui, doutora. Eu acho interessante para o pessoal também pensar. Então, vocês estão diante de um paciente com quadro de hipertensão que, do nada, começou a ter quadros de insuficiência cardíaca e hipotensão. Então, dentro das causas que vocês já viram agora, hipertensão arterial, uma das principais causas que a gente não consegue controlar o paciente, vocês sabem que é a má aderência ao tratamento. Então, como que vocês acham, como que vocês justificam, eu queria escutar de vocês, que do nada um paciente virou hipotenso? Será que ele fez uso direito da medicação? Será que ele se arrependeu de que não estava dando certo? Então, isso que é muito interessante do caso agora, que a gente vai ter mais detalhes sobre a adesão medicamentosa, que não tem um comportamento esperado, né? Além do sinal eletrocardiográfico. Então, esse é uma palavra muito interessante para a gente lembrar de uma evolução e da famosa palavra que é um red flag, né, doutora Edileide? Exatamente. Mas eu gostaria que vocês comentassem. Você não quer comentar? Pega o microfone sobre esse caso. O que você pensaria como possível causa? Augusto, você passa o microfone para ele? Vou me arriscar aqui com o que eu tive de... Não, eu tinha pensado em... Bom, posso estar... Em relação à pressão, talvez... Que no caso ele... Não, imagina, sem Super pressão... à vontade. Agora eu tô com 190 por 80. Porque se ele está com uma hipotensão, se ele está com uma hipotensão e ele está com uma lesão renal. Eu tinha falado de cirrose porque poderia se pensar que inicialmente uma cirrose, um problema hepático, desencadearia toda uma reação que poderia dar um problema renal no futuro. Mas se ele está com um problema renal e ela não fez nenhum tipo de procedimento de diálise, por exemplo, teoricamente a pressão dela seria maior, ela não teria uma hipotensão. Não sei se essa hipotensão teria a ver, pelo histórico dela, da cirurgia, eu pensei, mas eu acho que passou muito tempo dela ter uma hemorragia, eu acho que não é o caso, mas me passou isso pela minha cabeça. Sobre a... Então era isso que eu tinha. Doutora, o que eu acho que chama atenção também é que no líquido acítico da paciente, ela tem um GASA menor que 1,1, né? Então, não poderia falar em hipertensão portal, que seriam as duas hipóteses da cirrose hepática ou até da cardiopatia hipertensiva, uma miocardiopatia causando essa ascite. Então, me parecem coisas diferentes, né, que não estão talvez associadas. Pensando numa tuberculose, poderia ser uma tuberculose peritoneal, mas aí a gente não tem o ADA para complementar aí nesse exame, né? Então, acho que é isso, sei lá, a impressão que a gente tem aqui é que talvez a cirrose e a cardiopatia talvez não... A cirrose não, perdão. A ascite e a cardiopatia talvez não estejam necessariamente linkadas uma com a outra, né? E aí, pensando nos achados eletrocardiográficos, enfim, a gente não tem ainda o novo eco, mas talvez pensar numa amiloidose ou alguma doença... E essa disfunção renal, como é que você interpreta junto com tudo isso? Chegou a 4 de creatinina, né? Ou a paciente pode estar fazendo um baixo débito, ela estava, como ele mesmo comentou, hipotensa, né? E a gente ainda não sabe a nova função ventricular, pode ser que seja baixa, e ela pode estar fazendo por baixo débito, ou até mesmo por congestão, uma cardiorrenal. Se a gente pensar em amiloidose, ela pode ter uma disfunção renal pela amiloidose, né? Que pode acometer o rim. São essas as hipóteses. Então, a ideia é que o coração seja o principal problema dessa paciente. Ah, com certeza. O que estranhamos é aquele primeiro ecocardiograma muito bonzinho, né, diante de um quadro tão grave de C, com cardiorrenal, mas a gente tem sempre que levantar a possibilidade do eco não ter sido muito bem feito, né? Foi um eco externo que nós tínhamos a paciente, né? Deixa eu fazer até uma pergunta, né? O eletro é um exame extremamente barato. Certamente essa paciente no pré-operatório deveria ter um exame desse eletro. Porque o que pode ter acontecido? Essa paciente poderia ser uma paciente de alto risco, que a gente não viu, já tinha algumas comorbidades que a gente não sabe em relação à doença arterial coronariana.
Será que poderia? Poderia. Será que ela teve aí, durante o procedimento, um infarto periprocedimento e evoluiu dessa maneira? Então, se nós tivéssemos um eletro já com alta voltagem, já com QRS normal, prévio ao procedimento, e aí depois, logo depois do procedimento, a gente evolui com aquela aparente área eletricamente inativa, baixa voltagem, com esse quadro clínico, será que não poderia pensar em alguma coisa aguda acometendo o coração? Então, é só para lembrar para vocês, né? É um exame extremamente barato, acessível, que deve ficar, inclusive, à disposição, sempre que possível, estar no prontuário desse paciente. Talvez elucidasse e ajudasse muito a gente conduzir e formular uma hipótese diagnóstica para esse paciente. Concordo completamente. Acho que o eletro a gente desvaloriza quando deveríamos valorizar. Nessa paciente, o eletro é muito alterado, o que chama a atenção de que realmente a causa seja cardiológica de todo o problema. Será que ela fez algum eletro pré-procedimento ginecológico? Às vezes os ginecologistas não se preocupam tanto em avaliar, né? Talvez, mas também talvez a doença tenha iniciado no pós-operatório, né? A gente não vai saber se a gente não tiver visto o eletro pré. Ibrahim, você quer fazer algum comentário? A Mariana mostra aqui todas as mioquimagens, como o eletrocardiograma deve ser valorizado, né? Você veja, o eco normal dentro dessa paciente é impossível um eco normal com eletro tão alterado como essa paciente tem. Apesar da gente não ter visto o eletro daquela época de julho, né? A gente não tem um eletrocardiograma prévio dessa paciente. Acho que Ibrahim não está disponível. É difícil falar demais. Acho que comentar mais importante do que amanhã. Se a gente tivesse um exame barato no pré-operatório, a gente teria um ponto de comparação melhor. Mas como vocês estão colocando tudo em medicina, depende de uma série de coisas. Tudo é variável, nada é 100% absoluto. Então, não dá para confiar em um eletrocardiograma só. Assim como não dá para confiar em um exame só, quando ele vai com um plano medicinais, que aponta que tem um problema de comparação. Não dá para a gente imaginar um paciente hipertenso com aquele eletro. As coisas começam a parecer encaixadas, então a gente esperaria mais informação do eco. Então, eu acho que isso já deve ser um sinal de alerta da gente, e a gente nunca deve se acomodar com a resposta fácil. Essa coisa tem que fazer sentido na cabeça da gente. Só mais uma coisinha, uma dúvida. Essa paciente operou o útero, o ovário, a gente não sabe se foi câncer, o que foi? Ela tinha um leiomioma, doutora. Ah, era mioma. Um leiomioma bem grande. E até o que a gente tem do anatomopatológico é que não veio nada maligno. Ah, tá, porque até mas a mesmo carcinomatose peritoneal a gente deve pensar, né, na insuficiência cardíaca pós-operatório. Mesmo no intraoperatório, o patologista escreveu que os ovários e as tubas estavam congestas. Então, possivelmente, ela já tinha alguma coisa antes, verdade. Talvez não tão sintomática. Consertando o erro agora. Bom, vamos para a imagem do eco. Primeira imagem, como sempre, paraesternal eixo longo. A gente tem o ventrículo esquerdo, o ventrículo direito, aqui escondidinho, válvula aórtica e o átrio esquerdo. Como a gente já tinha visto previamente, até no exame anterior, a gente tem um aumento discreto do átrio esquerdo, esse aqui com volume em torno de 38 ml por metro quadrado. Ventrículo esquerdo tem uma contratilidade alterada, a gente vê que tem uma hipocontratilidade difusa, ou pelo menos nesses segmentos aqui analisados, nenhuma lesão significativa visualmente na válvula aórtica nem mitral, corroborando com os achados ao lado com Doppler. Então, tem um refluxo mitral mínimo, a gente vê que não colore muito aqui dentro do átrio, e também um refluxo aórtico mínimo, sem nenhum refluxo nessas duas válvulas significativo. Seguindo a análise agora do ventrículo direito, ainda no eixo paraesternal, eu tenho o ventrículo direito aqui nessa região, o átrio direito, a gente vê um refluxo tricuspídeo, que foi dado como discreto a moderado, aqui o Doppler está um pouquinho escondendo, digamos assim, a gravidade, mas foi discreto a moderado, e uma disfunção do ventrículo direito bem clara, né? A gente olha, sobra bastante volume aqui da sístole para diástole. Então, disfunção do ventrículo direito bem clara aqui no eco. Avaliando PSAP, uma PSAP em torno de 30 milímetros de mercúrio, a gente esperaria um pouquinho mais, talvez ela esteja bem medicada, então tenha reduzido um pouco, mas aqui uma PSAP de 30, uma função do ventrículo direito também pela S' alterada, e olhando pelo FAC, um FAC também reduzido em torno de 25%, lembrando que o normal é até 35%. Então, o VD tem essa disfunção em todas as análises que a gente fez, e uma PSAP de 30 milímetros de mercúrio. O que pode atrapalhar também essa análise da pressão sistólica é essa disfunção do VD.
Então, muitas vezes, ela não está tão clara, a hipertensão pulmonar não está tão bem clareada ou especificada com essa PSAP, já que a gente tem a disfunção do ventrículo direito. Analisando agora a função diastólica, então a gente tem uma onda E bem grandona, uma onda A pequenininha, onda E' pequenininha, com aumento do átrio esquerdo, com alteração da contratilidade, então uma disfunção diastólica grau 3. Vamos somando esses achados aí para a gente fazer um diagnóstico. Avaliação do fluxo aórtico, a gente sabe que na suspeita de amiloidose a estenose aórtica pode estar associada, a gente não tem aceleração, não tem gradiente significativo e também sem refluxo significativo, nenhuma das válvulas tem algum refluxo importante. Analisando o strain, que no caso de amiloidose, por exemplo, podia corroborar com o diagnóstico achado de epico-sparing, que é quando a gente tem vermelhinho na ponta e mais claro nos outros segmentos. Aqui a gente não consegue configurar o epico-sparing, apesar da gente ter 3 segmentos aqui com valores altos, 12 e 14. Lembrando que é uma relação da média dos apicais com a soma da média dos médios e dos basais. Isso aqui a gente não fecha o diagnóstico, mas muito provavelmente porque se fosse amiloidose, ou se for realmente amiloidose, o acometimento está muito difuso e bastante avançado pelo strain. Não é o único método, claro, mas a gente não conseguiu achar o epico-sparing em si. Avaliando a função do ventrículo direito, mais uma vez, a gente sabe que a fração de ejeção, o FAC e o S' estavam alterados, o strain também seguiu nessa linha, a gente tem uma alteração do strain, da deformação do ventrículo direito, tanto considerando o septo, que é o global, quanto só a parede livre, uma redução bastante significativa, lembrando que o normal acima de 20. E, por último, não menos importante, a alteração da função atrial esquerda. A gente sabe que a amiloidose, a gente tem várias causas de disfunção do átrio esquerdo. A amiloidose é uma das poucas estudadas, a que é mais estudada, e a gente tem aqui valores bem abaixo do normal, então, tanto o reservatório, o conduto e o de contratilidade bem alterados, mostrando que o paciente tem uma disfunção sistólica biventricular, um aumento biatrial, sendo discreto, quase moderado do átrio esquerdo e discreto do átrio direito, uma PSAP limítrofe para quem tem uma disfunção do ventrículo direito e uma disfunção também do átrio esquerdo. A fração de ejeção estimada do ventrículo esquerdo foi de 46%, um pouco abaixo daquela 54% que a gente tinha visto previamente. Só isso. A espessura de ver. Ah, perfeito. A cavidade do ventrículo esquerdo media 46 milímetros, o septo de 12 e a parede posterior de 11. Então, a gente tinha um septo aqui de 12 milímetros e aqui abaixo de 11 milímetros. Tem aumento da espessura, sim, difuso, né? Sem nada muito localizado, nem assimétrico, nada demais. Mas não tão grande o aumento de espessura, né? Não tão grande. Imaginava, né? Deu. Perfeito, doutor Tito. Agora é o momento que vocês podem optar por outra opção diagnóstica, né? Então, com os exames que temos até agora, neste momento, o que é que vocês acham que é o diagnóstico mais provável? Vamos de novo levantar as mãos. Quem acha que é a letra A, levante a mão. Cirrose hepática. Mas não? Acabou. Curou. Letra B. Quem acha que é a letra B, por favor, levante a mão. Nobody. Amiloidose, quem acha, levante a mão. Ah, o pessoal migrou da letra D para a letra C. Letra D, quem acha que é a letra D? Ninguém mais. Vamos em frente. Ficou a amiloidose, ganhou agora, né? Amiloidose. Ficamos com a hipótese de amiloidose, né? Uma paciente já com hipertrofia no eco, em tese, aumento de espessura, na verdade, baixa voltagem, uma clínica sugestiva de C, e esse eco com achados riquíssimos, né? Optamos por progredir a investigação para ressonância cardíaca, então convido o doutor Paul para comentar aqui as imagens. Pessoal, muito obrigado. Sejam bem-vindos aqui. A gente está diante de um exame muito interessante, não pelo contexto clínico, mas eu quero mostrar para os senhores o objetivo da ressonância magnética, qual é que é o valor e por que ele é interessante no estudo de cardiomiopatias. Então, primeiramente, a ressonância é um estudo que tem suas conotações de tempo, demora, mas a caracterização que ele traz e informação é muito importante, além da função da fração de ejeção, e além da caracterização tecidual. A gente consegue entender o que acontece com esse tecido miocárdico. Então, vou mostrar para os senhores aqui, inicialmente, essas imagens iniciais, uma
aquisição que a gente costuma fazer logo de cara, a gente faz a localização do coração, e percebam aqui os senhores, deixa eu colocar um play aqui, não está indo o vídeo. Então, é um paciente que tem um derrame pleural bilateral, vejam como é moderado, importante o lado direito e o discreto o lado esquerdo. A imagem que brilha em volta ao coração é um derrame pericárdico, né? Agora, notem aqui com muito detalhe, vejam essa imagem aqui no tecido subcutâneo do paciente, que tem imagens mais loculadas, menos detalhadas do que em relação ao coração. Isso é um exame que mostra o líquido no subcutâneo. Então, a conotação da ressonância magnética mostrando um paciente em anasarca. Tá? É assim como a gente observa o tecido, o líquido no subcutâneo, porque junto com a gordura, ele acaba dando um artefato preto. Não sei se vocês percebem aqui como fica uma borda preta. Quando tem um sinal de tecido muito claro com outro tecido perto, no caso gordura e líquido, ele faz uma linha preta. Tem um nome chique que se chama chemical shift, mas o que fala é isso, né? O que está falando é um paciente anasarca, com derrame pleural bilateral e pericárdico. Já chama atenção nessa imagem, mesmo sendo estática, como o átrio direito está muito dilatado, né? Embora as cavidades do lado esquerdo não chamem muito atenção. Vejam aqui também, os senhores, como tem líquido no peritônio. Então, é um paciente que tem ascite, claramente manifesta. Vejam os senhores aqui com uma imagem, mesmo sendo estática, muito rica e com muitos detalhes do paciente, mostrando o quadro clínico dele. Um paciente extremamente descompensado e foi fazer uma ressonância magnética. Então, a ressonância precisa de apneia, precisa de colaboração do paciente. Então, isso garante qualidade das imagens. Então, vocês vão ver aqui, já quando a gente começa a fazer o exame com aquisições em cine, deixa eu colocar um play aqui. Então, vejam aqui o coração em movimento. Essa é uma imagem de cine em 2 câmeras do lado esquerdo e uma imagem de cine em 3 câmeras. Percebam que a sístole, o ventrículo não consegue contrair com muita força, mas o que chama atenção é a diástole. Vocês veem que ele demora para abrir, ele demora para encher, como se fosse uma borracha. Então, é aquilo que a gente fala como alteração, relaxamento, disfunção diastólica. Vejam o átrio esquerdo dilatado e aqui como brilham nossos olhos esse edema pericárdico. No cine de 3 câmeras, a gente percebe esse comportamento e a imagem fica um pouquinho deteriorada por conta da evolução clínica dele. Um paciente que não consegue fazer uma apneia tão boa, mas mesmo assim a imagem de cine já mostra para a gente muitos detalhes clínicos relevantes. Essa é uma varredura cine eixo curto, como eu falei para os senhores, paciente com uma capacidade de apneia limitada, mas vejam como a gente consegue observar que o ventrículo direito... Então, essa é uma imagem de cine eixo curto. A gente está vendo o ventrículo esquerdo e o ventrículo direito da ponta, na imagem superior, até a base na imagem inferior. Então, vejam como a contratilidade, tanto do ventrículo esquerdo do ventrículo direito, é prejudicada. Ele não consegue mudar a imagem na sístole e na diástole, mostrando assim, denotando uma disfunção sistólica biventricular. Pela ressonância magnética, vai sendo discreta, tá? Mas a disfunção diastólica é muito mais chamativa do que a disfunção sistólica. A espessura miocárdica é uma espessura com aumento difuso. A espessura nos segmentos basais, a gente chegou a ter 13 e 14, os segmentos inferolaterais e até 13. Então, não tem alterações assimétricas e um aumento concêntrico da espessura com disfunção diastólica. Então, todos esses detalhes em contexto do quadro clínico têm que ser analisados com muito mais detalhe. Então, a gente não fica só nessa aquisição, nessas imagens de cine, a gente faz injeção de contraste. E aqui que a verdade aparece nos nossos olhos. A gente injeta contraste, vejam os senhores como o contraste chega para o lado direito, vai para o lado esquerdo, mas percebam como o paciente está tão congesto que o contraste perfunde tanto o pulmão quanto o coração. Então, vejam como até na periferia a gente tem enchimentos de contraste, denotando o grau de congestão pulmonar do paciente. Então, é um exame que demonstra também esse tipo de informações. A gente percebe que nessa fase mais miocárdica, ou seja, quando o contraste chega ao músculo, ele acaba perfundindo homogeneamente todo o miocárdio. Então, essa é uma imagem interessante para demonstrar, nos casos que a gente tiver infarto,
esse miocárdio não vai perfundir, vai aparecer como preto. Então, nesse caso, a gente afasta isso, a gente não está vendo isso. O contraste chega homogeneamente no músculo, né? Depois, a gente espera um tempo prudencial, 10, 14 minutos, fica analisando, fazendo outras sequências adicionais, e a gente chega na sequência do realce tardio, que vocês já devem ter ouvido muito, escutado muito, o famoso realce tardio, que nada mais do que enxerga é a capacidade do miocárdio normal de fazer um washout, de lavar o contraste que chegou na fase que eu mostrei para vocês. Então, o miocárdio normal vai ficar preto, né? O miocárdio patológico acaba pegando áreas de realce tardio, dependendo da patologia. Como que a gente faz isso? Então, inicialmente, a gente faz essa sequência de ajuste fino para deixar o miocárdio preto, do jeito que vocês estão vendo aqui. Inicialmente tem uma sequência que primeiro fica preto a cavidade, depois a gente chega nessa imagem linda para ver onde que ficou realce, tá? Mas, interessantemente, essa sequência de ajuste fino, que tem um nome chique também, que é o TI Scout, vejam os senhores, não realçou nada. Então, tanto o miocárdio quanto a cavidade ficou branco. E aqui que a gente sempre lembra que o técnico que está criando imagem liga desesperado para a gente. Doutor, não estou conseguindo fazer o exame. Não anulou. O que eu faço? Choro? Não, não chora não. Só olha com calma. E a primeira coisa que a gente vê, para ver se aquilo que a gente está vendo é real, é a imagem da perfusão. Porque se alguém falar para a gente que não chegou contraste, falso, né? Vocês viram que o contraste chegou. Então, não é que o contraste não chegou. O problema é que tem uma doença no miocárdio. O problema é que o miocárdio não está conseguindo ficar preto. E isso aqui é muito característico de uma patologia que vocês já pensaram, que se chama amiloidose. Esse é um critério diagnóstico da ressonância que tem um nome, que se chama ausência de anulação do miocárdio nas sequências de TI Scout. Muito complexo, né? Mas o que fala é isso. Não consegue ficar preto. Isso já chama atenção. Quando a gente vai adquirir posteriormente o realce tardio, só lembrando aqui, né? Interessante, né? Como o nosso corpo, o músculo, o coração é um músculo, mas a gente também tem músculo na periferia. Temos músculo serrato, temos, né? Vejam como o músculo ficou preto, né? O músculo esquelético ficou preto, mas o miocárdio não. Então, vocês veem que a doença é exclusivamente miocárdica aqui. Então, vejam como é interessante nessa sequência, como a gente pegou aqui. Agora, esse é um exemplo, tá? Não é do nosso paciente, mas era para vocês verem como que normalmente o músculo fica preto, né? Agora, quando a gente vai no realce tardio, a gente tem essa imagem aqui, tá? É uma sequência específica, e vejam que onde tinha que estar o coração, onde está o miocárdio, está totalmente branco. Esse branco acomete circunferencialmente, difusamente, tanto a porção basal até a apical. E a gente não fica só ali. Ele pega também o ventrículo direito. Então, uma doença difusa que acometeu a função sistólica biventricular, função atrial, que o Tito já mostrou, tem uma disfunção biatrial, e o realce acompanha cada um desses segmentos. Vejam, os senhores, como acaba brilhando aos nossos olhos difusamente todo o miocárdio, os átrios e também isso. Quando a gente orienta melhor as imagens, consegue adquirir essa imagem aqui, que acaba sendo muito linda aos nossos olhos e muito característica da amiloidose vista pela ressonância magnética. A cavidade ficou preta, mas o espaço extracelular intramiocárdico ocupado por tecido amiloide acaba pegando difusamente todo o miocárdio, os átrios e até o ventrículo direito. Então, é um estado de evolução da doença muito grave, condescendente com um quadro clínico, tá? Mas a ressonância não fica só no realce, a gente consegue também analisar o interstício do miocárdio, tá? Como que a gente faz isso? A gente faz sequências mais modernas, né? Sequências mais novas, que a gente consegue medir quanto que está alterado esse espaço extracelular no miocárdio. Mapa T1 nativo, uma sequência feita sem contraste. Vejam como aqui ficou delimitado claramente onde fica o músculo, né? O miocárdio. E esses valores oscilam e têm variações dependendo da patologia, tá? Dependendo das alterações do paciente, diagnósticos diferenciais, ele tem alterações, né? Desde hipertensão, infarto, cada um tem valores específicos, mas os mais característicos que aumentam significativamente
é o infarto agudo e a amiloidose. Então, é outro sinal que já chama atenção em contexto clínico de tudo que a gente viu. E, se a gente fizer uma aquisição de mapa pós-contraste, que do lado direito, que vocês veem que ficou azul, a gente consegue calcular o volume extracelular do paciente. Então, a gente conseguiu ver que todo o espaço miocárdico que está medido nessas imagens acaba sendo ocupado por tecido amiloide. E esse valor é um critério diagnóstico muito significativo e com uma sensibilidade e especificidade muito boa para diagnóstico de amiloidose cardíaca, sobretudo nos valores que estão acima de 30, e a gente chegou a um valor de 65. Então, extremamente alterado, extremamente evoluído, a gente estabelece o diagnóstico pela ressonância magnética muito sugestivo de uma cardiomiopatia infiltrativa de amiloidose cardíaca. É isso. Agora, se a doutora me permitir, o paciente fez também um protocolo TEP, né? Dentro do contexto clínico, antes de chegar no diagnóstico, o paciente evoluiu com algumas comorbidades, complicações infecciosas, e o protocolo TEP foi justamente para investigar essa dispneia, né? E a varredura que a gente faz aqui, a gente não observou alterações de enchimento, vocês veem que o contraste ficou do lado direito, para ver justamente o enchimento de contraste nas artérias pulmonares, a gente percebe que tem também uma pneumonia junto, então, paciente que passou por algumas complicações durante a internação e um exame negativo para TEP nessa internação. Certo. Então, concluímos que a paciente tem acometimento infiltrativo de amiloidose no coração. Com os exames que temos até agora, o que vocês acham que é o diagnóstico mais provável? Amiloidose transtirretina, TTR, amiloidose de cadeias leves, outro tipo? Não sei. Augusto, agora é sua vez. Chefe, acho que pela gravidade da doença, a primeira coisa que a gente tem que fazer é excluir a L. Pedir a relação, né, capa lambda, e excluir primeiro a L, a gente excluindo, a gente iria para a rota da TTR, pedindo aí a pirofosfato, alguma coisa. Excelente. Perfeito. Que seria a próxima pergunta, né? Então, quais exames solicitar nesse caso? Vocês iniciariam com eletroforese de proteínas, ali como exame inicial, ou já partiriam para imunofixação de proteínas séricas e urinárias com relação capa lambda, ou partiriam para uma cintilografia com pirofosfato para avaliar aí o comprometimento cardíaco? Pode continuar. B. Letra B. Todos concordam com o doutor Augusto? Letra A, B ou C? Quem acha que é letra A, levante a mão. Começaria com eletroforese. Quem discorda? Quem discorda? Quem discorda do Augusto, levante a mão. Concordamos. Unânime. Então, sobre a evolução clínica dessa paciente na internação, ela foi internada em perfil C, ou seja, em baixo débito, com necessidade de uso de dobutamina. Ela teve internação prolongada devido a um choque cardiogênico de difícil manejo, teve infecção relacionada a catéter, suspeita de endocardite, usou antibiótico durante várias semanas. Eventualmente evoluiu com melhora da função renal, tolerou o desmame de droga vasoativa, mantendo o ascite de difícil manejo. Talvez um componente aí de quiloacite, talvez um acometimento peritoneal ou de sistema linfático associado a essa amiloidose. E o que a gente tem até o momento é uma imunoeletroforese urinária negativa e uma imunofixação sérica com pico monoclonal IgG lambda. A biópsia de língua, que era um órgão não acometido a princípio, veio negativa. Ela está em investigação adicional, aguardando capa lambda e outras biópsias. Então, ficamos com uma suspeita de amiloidose AL e convido aqui o Dr. Felipe para falar um pouquinho para a gente sobre a amiloidose, fazer uma breve revisão. Perfeito. Então, basta ter uma daqueles 3 exames, né? Eletroforese, ou a imunofixação de soro positiva, ou a de urina, ou a relação capa lambda. Essa paciente teve a imunofixação sérica positiva, então a gente não precisa esperar a relação capa lambda. A gente já deve seguir na rota hematológica.
Bom, sou Felipe, R2 do Sírio-Libanês. Há 7 dias de me tornar colega cardiologista desses chefes que tanto nos inspiram. Bom, primeira coisa, antes de uma breve exposição sobre a amiloidose AL, que o cardiologista tem que saber. Primeiro, tentar diferenciar o que é a amiloidose AL do que a amiloidose ATTR. A amiloidose AL é uma doença hematológica, basicamente uma doença hematológica em que ocorre uma superprodução de cadeias leves da imunoglobulina e isso se deposita em vários tecidos do corpo. Ao passo que a amiloidose ATTR, por sua vez, é causada por uma mutação gênica, e aí são rastreados mais de 100 genes, que promove uma má formação na proteína da transtirretina, que por si só já é produzida no corpo, responsável pelo transporte de vitamina A e de tiroxina, mas que por conta dessa má formação acaba culminando nessa deposição em diversos tecidos. Ambas têm em comum, evidentemente, um acometimento cardiovascular e essa deposição dessa proteína amiloide provoca aumento de septo, aumento de parede posterior, provoca aumento biatrial, disfunção diastólica, tudo que a gente está acostumado, e além disso, também ambas têm em comum o acometimento do sistema nervoso periférico. É um espectro amplo de doenças, variando entre desde uma polineuropatia parecida com a deficiência de B12 até síndrome do túnel do carpo, enfim, é um espectro bem grande de doença. Comparando uma com a outra, como eu já disse, ambas acometem tanto o coração quanto o sistema nervoso periférico, mas existem algumas características clínicas que chamam a atenção para um tipo ou para outro. O mieloma múltiplo está mais associado à amiloidose AL, a macroglossia também à amiloidose AL, síndrome do túnel do carpo, embora possa estar presente em ambas, é mais associada à TTR, disfunção renal, AL, e a púrpura periorbitária, conhecida também como sinal do guaxinim, é exclusiva da amiloidose AL. É interessante salientar que a amiloidose AL, como vocês podem ver, é uma doença mais sistêmica do que a amiloidose ATTR. Diante de uma suspeita da amiloidose, os primeiros passos, como foi muito bem apontado pelo doutor, dosar a relação kappa-lambda, a imunofixação sérica e a imunofixação urinária. Diante de um desses exames positivos, não precisa dar os 3 positivos, diante de um desses alterados, a gente deve definir a rota hematológica, partir para ela. Primeiro de tudo, chamar o especialista, o hematologista, que é quem vai tratar a causa de base da doença. E, além disso, enquanto isso, especialmente no SUS, que o encaminhamento demora, a gente pode já tentar pedir uma biópsia. Essa biópsia é preferencialmente feita através da gordura abdominal, que é o método mais seguro, mas outros órgãos acometidos, como a língua, também podem ser biopsiados, inclusive a sensibilidade e especificidade desses outros órgãos, quando acometidos, é maior do que da gordura abdominal. Trouxe um slide mostrando a biópsia, a presença da luz birrefringente, a presença da birrefringência positiva em luz polarizada, colorizada com vermelho do Congo. Bom, diante disso, quais são as proteínas monoclonais mais presentes no nosso dia a dia da amiloidose AL? 49% são causadas pela proteína kappa-lambda, ou por kappa ou por lambda, 35% por IgG, 10% por IgA, 5% por IgM e 1% por IgD. Então, veja que é muito mais comum kappa-lambda ou IgG. O prognóstico da doença, basicamente, tem um score em que nós dosamos tanto BNP quanto troponina, e o estágio 1, nenhum deles está alterado. Estágio 2, 1 está alterado. Estágio 3A, os dois estão alterados até um certo limite, que está descrito no slide. Estágio 3B, acima desse limite. É interessante que esse score prognóstico define a sobrevida do paciente. O score 1 tem uma sobrevida de 90 meses, score 2 de 46 meses, o 3A de 14 meses e o 3B tem sobrevida de 6 meses, quando não feito o tratamento, que consiste, basicamente, o tratamento definitivo no transplante de medula óssea. Primeiro deve ser feita a elegibilidade do paciente. Isso varia de centro para centro, não tem como definir um só, mas eu peguei do guideline da Sociedade Americana, são esses os critérios que eles utilizam. Mas, de novo, isso varia de centro para centro. Quando não elegível, é possível utilizar o CIBOR-D-DARA, que basicamente se faz uso da ciclofosfamida, o bortezomib, dexametasona e o daratumumab. O daratumumab, nos últimos estudos, mostrou um aumento da resposta hematológica e o MOD-PFS, que é um acrônimo em inglês, basicamente, para tempo livre de doença sem acometimento grande de qualquer órgão. A doutora Edileide pediu para eu trazer também uma pequena diferença entre a amiloidose AL, tem 2 tipos, a sistêmica e a localizada. Na sistêmica, a relação kappa-lambda é mais presente a lambda, uma relação de 1 para 3,
Ao passo que na localizada, cujo local mais comum, curiosamente, é a laringe, a relação kappa-lambda vai de 3 para 1. E, basicamente, é isso. Excelente. Excelente revisão, excelente apresentação, doutora Daiane. Temos ainda 2 minutinhos para perguntas. Alguém de vocês quer fazer uma pergunta? Eu queria só comentar a questão da relação kappa-lambda, porque quando você colocou no final que é localizada, é mais comum, parece que é a proporção de kappa com relação à lambda, mas em relação à presença de proteína, qual a mais comum? Então, na sistêmica, a gente tem muito mais amiloidose do tipo lambda, né? Ela é muito mais frequente em lambda. Quando é localizada, o que é aquela localizada? É aquele depósito de amiloide produzido por uma proteína monoclonal na pele, num local específico. Então, aí é muito mais comum kappa do que aquela amiloidose ser do tipo lambda. Não a relação entre as duas no soro, ok? Ou na urina, ou o que seja. Pode. Foi feito o exame de imagem para ver possível TEP, certo? Só pelo eletro, já não poderia descartar porque não tem S1Q3T3 ou não? Doutora Mariana. Descartar TEP só por aquele eletro? Não. O TEP não é... Nenhuma doença é só eletrocardiográfica, nenhuma doença a gente lança a mão de outros exames. É todo um contexto clínico, né? Acho que sim, seria necessário, porque essa paciente tem um quadro clínico e aconteceu tudo num pós-operatório, por isso que eu imagino, inclusive, que tenham pensado no TEP, mas o eletrocardiograma do TEP, propriamente dito, ele é, às vezes, inespecífico. O achado mais frequente é a taquicardia sinusal. O que a gente tem de alteração, a gente pode ter alterações difusas de repolarização, pode até ter supradesnivelamento do segmento ST, pelo próprio tromboembolismo, quando ele tem um acometimento mais importante. E o que a gente vê de S1Q3T3 teria que ter um eixo desviado para a direita, pensando em sobrecargas agudas de câmaras direitas, e isso acontece geralmente em pacientes que com um TEP grave. Habitualmente, eles estão chocados. Então, o que eu esperaria é que, se eu pensasse em TEP logo no pós-operatório, que tal ela poderia ter um eletro de S1Q3C3 que tivesse mudado, que nada mais seria que o desvio do eixo para a direita, de forma aguda, mas essa paciente talvez tivesse um TEP mais maciço. Outra coisa, o que chama muito atenção é a baixa voltagem, né? E o eletro da amiloidose é muito parecido com o típico. É muito esse eletro que a gente viu. É um eletro que tem doenças atriais, que tem doença de sistema de condução, tem bloqueios atrioventriculares, tem baixa voltagem, né? E tem pseudoáreas eletricamente nativas, que a gente chama. Isso é um eletro bem típico de amiloidose, tá? Então, imagina que tem um depósito de amiloide é proteína mais líquido, água, e acaba diminuindo, formando todas as alterações. Além do derrame pericárdico que essa paciente também tinha, né? No atendimento de pronto-socorro, a gente usa bastante o eletro, né? Claro que se tiver o S1Q3T3, ajuda, se você já tiver uma história clínica, como é o caso do paciente. Mas, como a Mari falou, teria que ter, por exemplo, no eco, a gente tem alterações da contratilidade, quase que mais correlacionadas a algumas doenças. E, no caso, a gente não tinha uma alteração do ventrículo direito sugestiva de um TEP mais agudo até. Então, não precisa ter, principalmente nos TEPs menores. E queria lembrar que essa paciente tem o que a gente chama de red flags para amiloidose, né? Ela tinha previamente hipertensa e ela passa a ter uma pressão arterial controlada, dispensando até o uso de antihipertensivos que ela usava anteriormente. Ela tem um septo de 12, né? E tem um eletro sem a voltagem aumentada. Então, essa desproporção da voltagem do eletro com aumento de espessura no ecocardiograma é um sinal extremamente frequente da amiloidose. Então, ela tem vários red flags, aí ser refratária. Outro sinal que eu queria lembrar é que essa paciente fez a ressonância descompensada, mas ela fez o ecocardiograma ontem, ela estava extremamente bem compensada. E o que é interessante é que, apesar de estar com a veia cava pequena,
ela persistia com a disfunção diastólica grau 3, né, com a onda E bem elevada. Isso é bem comum na amiloidose, mesmo ela não sai da disfunção diastólica grau 3, ela permanece com uma pericardite constrictiva, sempre na disfunção diastólica grau 3, enquanto que qualquer outro paciente, quando compensa, passa para grau 2, grau 1, a amiloidose ela fica com um padrão restritivo definitivo. Então, essa é mais uma característica, mas parece que a gente tratou bem a paciente, né? No ecocardiograma, pelo menos os sinais são favoráveis a isso. Mas um átrio esquerdo eu esperava um pouco maior, Tito, não acha? Talvez o átrio tenha sofrido mais com essa hipovolemia. Ele continua mantendo um volume entre discreto e moderado. Se a gente não tivesse dado essa carga de diurética, provavelmente ele seria maior, ele sofre mais com isso. E lembrando que é um átrio bastante doente também, né? Bem acometido, a ressonância mostrou bastante realce, que é uma coisa rara da gente ver, bastante acometimento, e a função atrial muito comprometida. Ibrahim, você quer finalizar? Então, eu quero parabéns ao pessoal todo, por caso apresentado com muita elegância, revisão muito bem feita, e acho que algumas coisas a gente aprende aqui que eu queria, na minha posição do mais idoso da mesa, destacar para o pessoal lembrar, principalmente que muita gente vai zoar na plateia. A primeira tem o mais bom gosto aí, né, de escolher as imagens do fundo quando vocês podem participar, porque é uma coisa ridícula atrás de mim, está diminuindo ainda mais a minha credibilidade. A segunda, a gente tem que tomar muito cuidado com a solicitação de exames subsidiários, e a gente tem que sempre lembrar de pedir quando ele vai fazer diferença no curso da gente, e a gente tem que tomar sempre cuidado para quem a gente vai pedir. E eu repeti isso já 1 milhão de vezes, vou repetir outra vez, o melhor método de imagem não é o que acerta tudo, porque isso não existe, mas é o que vai rever com vocês as chaves para chegar a uma conclusão. E muitas vezes, como esse paciente mostrou, exames diferentes vão mostrar coisas diferentes. O olhar foi fundamental para levantar a suspeita. O olhar foi fundamental para levantar a suspeita. O segundo ecocardiograma apresentou as cavidades cardíacas melhor que a ressonância, que, como o Paulo mostrou com muita elegância, o paciente tinha nasar, tinha muito líquido. Água interfere muito com a formação de imagem de ressonância, e quando os pacientes estão muito descompensados, eles não conseguem manter uma apneia de 30, 40 segundos, que é o tempo que a gente precisa para fazer imagens boas. Então, por que pediram ressonância? O que ela contribuiu? Para fazer uma melhor caracterização desse bloco. Porque a gente sabe que, com a direito muito à frente da Sociedade Europeia já fazia, a ressonância é uma ferramenta fundamental para a distinção das fenocópias. Né? E o técnico, por fim, como prefiro comentar, pega uma doença mais traiçoeira que a gente possa imaginar. Ele muitas vezes nos surpreende, nós cansamos de ver aqui na tomografia pacientes com quadros típicos que vêm e que não têm falha de enchimento, enquanto que outros que não têm, nós por descartar, então deixar o paciente embora, e a gente acaba encontrando, e lembrando principalmente no cenário do Covid, não sei porque eu lembro isso, a gente pode ter microengolir, e às vezes nem a tomografia vai fazer esse trabalho para o diagnóstico. Então, todos os exames contribuem, mas tudo começa numa boa consulta, por sua vez começa participando de sessões como essa, onde a gente aprende a ver a jornada do paciente como um todo e não a pegar fragmentos da história. Excelente, Ibrahim. Então, queria agradecer a presença de todos. Realmente foi bacana ter o auditório cheio hoje, né? Brilhantou a apresentação. E na próxima semana, terça-feira, ao meio-dia, estaremos mais uma vez aqui. Contamos com a presença de todos. Obrigada. O próximo vai quando lá para gravar, doutora? Segunda ou quinta à tarde? O próximo é a Fabiana. Vai quinta à tarde, isso lá para gravar?